Vamos dar sequência ao estudo das leis de cura, agora focando os casos clínicos. O primeiro princípio que nós vamos abordar é sobre a cura de cima para baixo. Uma paciente de 32 anos que estava no seu terceiro casamento, tinha 3 filhos dos 2 casamentos anteriores e estava internada pela terceira vez num espaço de 2 meses com um quadro de erotização e agitação acentuadas. Essa paciente estava com o diagnóstico de crise maníaca e foi medicada com a homeopatia ao mesmo tempo que a medicação psiquiátrica e evoluiu razoavelmente bem com o segundo ou terceiro medicamento que foi prescrito para ela, que foi o Baptisia tinctoria. Por uma informação que chamou muito a atenção, ela dizia que não conseguia controlar as coisas. Exemplo, o pensamento dela. Ela estava num lugar, mas o pensamento estava em outro. Então, ela tinha muita dificuldade para fazer bem feito o que ela estava fazendo. Com uma medicação homeopática, ela se acalmou, diminuiu por completo a erotização, saiu e voltou no final de semana mais tranquila, mais composta, pensamento coordenado, coerente, e com mais alguns dias ela me disse que havia tomado uma decisão. Ia entregar as filhas para os 2 ex-maridos e ia cuidar de si mesma, porque ela precisava de tempo para estudar e para reorganizar a sua vida. É discutível se essa era a melhor decisão que ela poderia tomar, mas foi a que ela percebeu e ela escolheu. Então foi no exercício da liberdade que ela tomou essa decisão. Vai ser possível? Ela vai dar conta? É um desafio imenso, porque ela precisa ficar só e a tendência de arrumar um companheiro é muito grande, porque faz parte da trajetória de vida dela. Então vejam bem aquilo que eu terminei a aula anterior dizendo, que o medicamento ajuda a pessoa a clarear, a discernir, a perceber o que está ruim, o que não está bem, mas o conserto é o grande desafio que todos nós temos. Como exemplo de caso clínico do segundo princípio, que é a cura de dentro para fora, eu quero lhes apresentar, em resumo, um caso muito interessante, muito rico de características, de informações. Paciente de 52 anos de idade, alcoólatra e ao mesmo tempo tinha droga-adição por cocaína. Ele tinha uma compulsão sexual muito grande, ele se masturbava praticamente todos os dias e diariamente também ele tinha relação sexual com a sua esposa e azarava, na linguagem dele mesmo, todas as amigas dela. Era um quadro crônico, antigo. Esse paciente foi medicado no ambulatório, ele não estava internado, uma vez, 2, no terceiro eu passei para ele cântares e ele ficou 40 dias sem ingerir álcool nem usar cocaína. A vida dele podia ter mudado muito, mas havia um desafio muito grande, porque uma das fantasias sexuais que ele tinha é de ver a esposa transando com outro homem, e ela percebeu que à medida em que ele estava ficando mais sensato, mais equilibrado, mais saudável, ela começou a colocar essa fantasia de novo para ele, e ao mesmo tempo em que diminuiu ou praticamente desapareceu naquele curto período a compulsão pelas drogas, pelo álcool e pelo sexo, ele começou a ficar com medo de ficar sozinho, da esposa o abandonar, que era a grande carência dele, e medo de ficar impotente, porque ele só estava tendo relação sexual com a sua esposa 1 a 2 vezes por semana. Então ele começou a ter esse medo também da impotência. Não quis admitir ficar com abstinência de álcool. Ele disse que queria ser capaz de beber socialmente. E daí foi uma recaída.
Na verdade, o paciente, quando fica nessa periferia dos problemas, se toma, se usa alguma droga, se não usa, ele está na periferia, porque o que importa é como ele resolve a carência dele, o medo da esposa o abandonar e dele ficar sozinho. Como ele não resolveu isso satisfatoriamente, ele começou a recaída a partir daí, e foi uma recaída enorme, porque ele voltou a fazer tudo o que ele fazia antes, mas um pouco mais acentuado. E daí começou a se travestir, a sair com travestis, a fazer sexo sem preservativo com eles, a acordar de manhã vestido de mulher e não sabia o que tinha acontecido durante a noite. Então a perda da oportunidade de curar aconteceu. E é muito importante que a gente perceba isso. Quando o paciente transfere para o médico a necessidade de se curar, ou seja, ele quer que o médico o cure, o médico encontre o medicamento adequado para que ele se cure, nós estamos diante de uma transferência de problema, de uma delegação de responsabilidade. E isso o médico tem que ficar muito atento para ele não embarcar nessa canoa, porque ela é furadíssima. O trabalho de cura é do paciente. A medicação homeopática e o homeopata apenas ajudam. Essa transferência de responsabilidade acontece de forma muito frequente, muito sutil. O paciente aborda as questões existenciais que precisam ser encaradas, que precisam ser resolvidas, que ele precisa efetuar uma mudança de postura. Ele percebe, vem aquele com clareza na sua mente, mas ele não quer. Ele quer continuar como ele está, do seu jeito, da sua maneira. Então, o médico homeopata vai mudar o medicamento, vai continuar procurando a cura para um paciente que definitivamente está no tipo estagnado ou no tipo progressivo, que não tem nenhum interesse real na sua própria cura. O terceiro princípio das leis de cura, no sentido inverso do aparecimento, uma paciente de 21 anos que eu resumi no vídeo anterior, paciente que estava internada com psicose puerperal e com histórico de déficit de inteligência desde provavelmente a infância. Esse quadro tem ainda um detalhe a mais, que a paciente tinha mania de grandeza. Ela, no delírio, ela era a dona da Fiat, tanto que ela me deu um carro na primeira entrevista que eu fiz com ela. O interessante dessa melhora é que isso é rápido, em 24 horas ela já estava com um semblante melhor, já respondendo coerentemente, e com mais 3 dias, que foi o final de semana, ela estava lúcida e não tinha mais nenhum resquício de grandeza, e já estava lidando com os conflitos que tinham desencadeado esse quadro psicótico, que foi uma briga com o pai da criança por conta do uso do thinner. Ela, em poucos dias, recebia alta do hospital para enfrentar as suas dificuldades, os seus desafios. O resultado, em muitos casos, é uma incógnita, porque vai depender muito da capacidade da pessoa de enfrentar esses desafios e de equacionar os seus conflitos. Vou continuar esse mesmo assunto no nosso próximo vídeo. Até já!